TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores, porque nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vem quem vence as nossas promoções. Hoje nós estamos realizando o programa de número 370. Por aqui já passaram 370 profissionais do primeiro time da cidade. E eu hoje tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa o doutor Eduardo Furlani. O doutor Eduardo Furlani é dessa geração que está vindo aí, de empresários, de políticos, de profissionais na faixa de 40 anos, que estão fazendo muito sucesso aqui no Ceará. Doutor Furlani, prazer muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, estou muito honrado de estar aqui, agradeço o convite. Perfeitamente. Doutor Eduardo Furlani, inicialmente eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Certo. Bom, eu sou cearense, nascido e criado aqui na cidade de Fortaleza, estudei aqui no Colégio Militar de Fortaleza, como a gente vinha conversando, depois estudei na Universidade Federal do Ceará e a graduação foi toda aqui, depois eu fui buscar alguma coisa a mais fora na especialização, né? Então, parte da minha especialização foi no Rio de Janeiro, em cirurgia plástica, e parte da minha especialização foi no Massachusetts General Hospital, né, que é o hospital escola da Harvard Medical em Boston, né? Então, isso tudo me tomou aí um certo tempo e de 10, 11 anos para cá eu retornei a Fortaleza, onde eu criei a minha clínica aqui e a minha história profissional aqui, né, com clínica, ela já leva aí um pouco mais de 10 anos. Certo. Doutor, quando foi que você sentiu que quis ser médico mesmo? Você sempre pensou em ser médico? Sempre não, eu tive aquela minha fase de querer ser bombeiro, astronauta, tudo isso aí passou, né, já pela minha cabeça, né? Mas eu acho que o sonho de ser médico é bem antigo, assim, já desde de colégio, desde aluno do colégio militar. Eu ainda tive minhas dúvidas entre ser militar do exército ou ser médico, né? E muitos dos meus amigos, os grandes amigos, se tornaram militares do exército e eu segui esse ramo aí, né? Mas tive um grande exemplo, né, da minha mãe, que é médica também. Ah, é? E acho que isso sempre me encantou bastante, sabe? Certo. E a opção pela cirurgia plástica? Quando foi que você fez? Eu já era médico há algum tempo quando eu resolvi ser cirurgião plástico, né? Então, durante toda a minha graduação, não tinha certeza do que eu seria, o que é uma coisa que eu aconselho muito aos jovens acadêmicos de medicina, não se decidirem antes do tempo, para que não deixem de estudar tudo, né? E depois fui fazer cirurgia geral aqui no Hospital Geral de Fortaleza, e até então a minha paixão era cirurgia, tudo que era cirurgia era apaixonante para mim. E foi lá no meio da cirurgia geral que eu percebi que a cirurgia plástica, ela, na minha percepção, é a que mais depende do cirurgião e menos da estrutura que você tem em volta para fazer um trabalho de qualidade. Certo. Isso me encantou, poder fazer um trabalho de excelência onde quer que se esteja. Certo. Então é uma atividade, é um ramo que depende muito do profissional. Isso. Certo. E isso você achou bom, né? Porque você quis mostrar o seu trabalho, né?
e que se dependesse mais dos equipamentos, dependeria mais do equipamento do que de você, né? Cirurgia plástica é artesanal. Beleza. Como se deu a sua formação, essa sua caminhada, até chegar a um dos nomes mais cogitados pelas mulheres que desejam fazer cirurgia plástica? Olha, teve essa caminhada profissional de formação, mas precisou existir também a percepção de que não é apenas o lado médico, né? Acho que eu fui escolhido lá pelo prêmio porque eu entendi que isso não deixa de ser um serviço prestado também. Como um serviço prestado, você precisa ter uma empresa que faça aquele serviço adequadamente, e não apenas um cirurgião que tenha um bom trabalho. E isso requer toda essa estrutura do antes, do depois, do durante, que não se faz sozinho. Certo. Então, acho que foi quando eu percebi que só se trabalha bem em equipe é que as coisas começaram a ganhar um vulto maior, né? Certo, certo, certo. Quer dizer que você hoje lá na sua clínica, você tem uma estrutura com outros profissionais, né? Isso. Certo. Então não é só você que opera lá não, né? Você tem os profissionais que também operam, não é isso? Tem, mas todas as cirurgias plásticas feitas Eduardo Furlani, não se delega uma cirurgia. Mas para que o paciente tenha chegado até mim, ele passou por muitas pessoas, desde o atendimento. Se você conversar com a copeira da minha clínica, ela entende alguma coisa de cirurgia plástica. Certo. Então, é uma coisa que eu preciso ter também auxiliares de cirurgia, que são grandes cirurgiões também. Eu não posso saber operar bem e o meu auxiliar não saber operar. A cirurgia não fica do mesmo jeito. Certo. Eu não posso ter um anestesista que não entende muito bem do que ele está fazendo. Certo. Então, essa montagem de equipe, ela exige, vamos dizer assim, habilidades que vão além do que a gente aprende na faculdade, do que a gente aprende nas formações específicas, né? E é daí que eu tiro a percepção do lado empresário, talvez, né? Certo, certo. Porque aí você, além do profissional, do médico, você tem o seu lado também empresarial, né? E aí, você tem quantos cirurgiões lá hoje na sua clínica? Trabalham diretamente comigo, eu e mais 2 cirurgiões plásticos, né? Certo. Ocasionalmente, outras pessoas ajudam também, mas eu e mais 2 cirurgiões plásticos. Tenho a equipe também de anestesistas, né, que me ajudam também. Mas fora isso, nós temos nutricionistas, odontólogos que fazem a parte estética oral também e a parte não estética, fisioterapeuta que faz pós-operatórios, equipe de enfermagem para fazer curativo, retirada de pontos, visitas, até o banho no pós-operatório do paciente é uma coisa que requer uma atenção especializada e você precisa de equipe para isso. Certo. Então tudo isso acaba tendo uma equipe bem maior do que parece à primeira vista. Mas qual é o tipo de cirurgia, digamos assim, que o senhor faz mais, gosta mais de fazer? Qual é rosto, busto, o que é o... Primeiro, assim, a plástica ela não é dividida como as pessoas imaginam muito, né? O especialista em seio, especialista em abdômen, não. As especialidades em plástica são um pouco diferentes, né? Existe aquele médico que faz reconstruções para câncer de mama, existe aquele médico que faz queimados, existe aquele médico que faz a parte estética ou cosmética, e a minha área é mais essa, né? Trabalho em todo o corpo, na parte cosmética. Então, eu não posso me dizer especialista em uma área do corpo só, mas sempre tem aquela preferência, né? Certo, Como o senhor pergunta. A parte facial é que a paixão é maior ali, né? Você gosta mais, exatamente. Né? Certo. Outra coisa, doutor. Você, de certo modo, já respondeu, né? Qual é o diferencial que seus pacientes encontram no doutor Furlani? É justamente essa clínica que o senhor falou aí, completa, com profissionais em todas as áreas, não é isso? Isso. Eu tenho que ter, para prestar um bom serviço, um diferencial em mim, na formação, na habilidade cirúrgica,
mas tenho que ter também procurar profissionais que estejam à minha volta que também tenham esses diferenciais, né? Então eu acho que hoje nós conseguimos ter esse diferencial tanto pessoalmente como equipe. Né? Certo, certo. Quer dizer, você procura dar um atendimento aos seus clientes diferenciado pela sua assistência e pela assistência dos seus profissionais. Né? E no final isso vai gerar também melhores resultados, né? Não apenas o atendimento. Como é que o senhor vê esse mercado de cirurgia plástica aqui em Fortaleza? Porque antigamente se dizia muito que a cirurgia plástica era uma cirurgia só para gente rica, né? Ainda existe isso hoje, ou você tem hoje cirurgias, plano de saúde já paga alguma cirurgia? Os planos de saúde, eles pagam o que for considerado não estético. Então, o que for considerado reparador, o plano de saúde paga, o que for considerado estético ou cosmético, o plano de saúde não paga. Então, a minha área é mais cosmética. Então, dificilmente o plano de saúde paga alguma coisa, né, nesse setor. Mas ainda assim, acho que já foi-se o tempo que cirurgia plástica era coisa apenas para ricos, né? Claro que os ricos continuam se operando, mas nem todo mundo é rico que faz cirurgia plástica. Hoje é uma coisa mais, vamos dizer, acessível, né? Claro que se isso requer um certo recurso, são cirurgias particulares, são cirurgias que têm cuidados pós-operatórios, então vão necessitar de remédios, de cuidados que, infelizmente, não é para qualquer pessoa. Uhum. Mas já foi-se o tempo em que isso aí era apenas um privilégio de poucos ricos. Certo. Quer dizer que hoje ampliou, de qualquer maneira, a faixa de pacientes que se operam de cirurgia plástica. Né? Sem dúvida, não só pela popularização, pela diminuição realmente dos custos, mas também pela ampliação da informação. Né? Então, hoje, mesmo as pessoas de classe média, mesmo as pessoas sem tanto recurso financeiro, elas, por conhecerem mais a cirurgia plástica, elas têm aquele sonho. Então, quando você tem um sonho e programação, você consegue fazer tudo. Certo. Doutor Furlani, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, conversando com esse jovem cirurgião plástico, dessa nova geração de cirurgiões plásticos, um jovem de 40 anos, 41 anos, está atuando muito bem nessa área de cirurgia plástica. E este programa, viu, Eduardo, nós criamos justamente com esse objetivo. Você esteve lá na nossa festa, você viu, lá no dia só falou em nome de todos, que foi a Vanessa Queiroz, que falou em nome de todos vocês, mas eu costumo sempre trazer uns 8 a 10 que a gente seleciona para que aqui venham dizer por que eles ganharam o prêmio, né?
quer dizer, de certo modo, justificar e mostrar o seu trabalho. Esse foi um programa que está no ar desde março de 2011 e que eu consegui aqui com o presidente na época, Acriso Sena, e que foi renovado pelos presidentes seguintes, Walter Cavalcante, Salmito Filho e o atual presidente, Antônio Henrique. Meu irmão, então eu lhe pergunto o seguinte, você já deve ter feito muitas cirurgias. Evidentemente que a maioria das cirurgias plásticas são corretivos, são vaidades, mas evidentemente que o senhor já deve ter feito cirurgias também em função de algum acidente, de alguma coisa que tenha acontecido com o paciente. Qual foi a cirurgia assim, mais complicada que o senhor já fez? Eu vou até lhe falar aqui de um caso, não sei se é o mais complicado que eu já fiz, mas é um caso que me marcou bastante, porque até lembra essa questão, né? Você anteriormente me perguntou aqui se os planos de saúde pagam ou se não pagam. Então, os planos de saúde, eles pagam o que for uma reparação e não pagam o que for estético. O que ninguém definiu ainda é o que é estético e o que é reparação. Pois é, isso é que eu ia lhe perguntar. Como é que ele distingue isso? Porque Quando é que é reparação e quando é que é estético? na prática eles pagam o que eles já foram obrigados pela justiça para pagar. Mas por que existe essa confusão, né? Porque a saúde, ao contrário de antigamente, que a definição era ausência de doença, hoje a gente fala que saúde é o completo bem-estar físico e emocional. Então, até que ponto aquela questão que por alguns está sendo considerada estético, para aquele paciente não é uma reparação? Isso. Vamos dar um exemplo de uma cirurgia que fica bem nessa área de confusão, né? A cirurgia da orelha de abano, né? Aquela pessoa que tem a orelha bem abertinha, ela escuta perfeitamente, mas aquela deformidade pode causar um prejuízo social, emocional, na autoestima daquele paciente, que eu acredito realmente que aquilo ali é uma correção, é uma reparação, né? Então, eu nunca achei que estética não fosse também reparadora. Um caso como esse, eles consideram reparativo ou curativo, essa da orelha de abano? Depende do grau, né? Do quanto ela é abanada, do quanto ela é aberta, e isso vai acabar sendo questionado por um auditor, que alguns, no mesmo caso, vão achar que é uma reparação e outros vão achar que é estético. Então isso aí fica um limbo, em que às vezes vai ser pago pelo plano e às vezes não vai ser pago pelo plano. Mas eu comecei a falar isso por um caso, por exemplo, que eu fui fazer um almoço logo que eu cheguei aqui em Fortaleza. Eu comecei a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia. Certo. E eu atendia lá, passei anos e anos atendendo lá, e depois de algum tempo é que ficou realmente inviável para a minha vida continuar. Mas eu gostava muito de atender lá por causa desses casos. Doutor Geraldo Sérgio, né? Geraldo Sérgio é o chefe Keké. lá, isso. É. Gente finíssima, eu gosto muito dele. Então, essa paciente, por exemplo, ela tem uma síndrome que é a síndrome de Binder. Ela nasce praticamente sem nariz. Então o nariz é minúsculo, pequenininho. Então a primeira coisa que ela me disse no consultório foi: doutor, eu queria usar óculos. Eu não posso usar óculos Não porque tinha o apoio, né? os óculos caem. Certo. E aí é uma cirurgia complicada, ela não tem estrutura de nariz, então você tem que reconstituir, tirar da costela, fazer uma coisa que na época, acho que hoje mais gente faz aqui no Ceará, mas na época acho que pouca gente fazia. E a cirurgia é altamente desafiante, mas transcorreu bem. E foi emocionante no dia que ela foi se consultar e falou comigo: doutor, eu estou emocionada porque eu entrei no ônibus hoje e ninguém olhou para mim. Certo. Eu andei como uma pessoa normal. Porque normalmente essas pessoas, o povo é muito curioso, né? Fica logo olhando. Então, como é que você vai dizer que um procedimento como esse é estético
se ela precisa, se ninguém vive sem uma vida social. Perfeito. E se isso afeta completamente a vida social dela. Você citou um exemplo muito bom. Nesse caso aí, eles consideraram, o plano de saúde considerou? Não, aí esse caso eu fiz... Você fez particular? Não, eu fiz de graça porque ela também não tinha nenhum... Você já fez de graça como nenhum recurso, recurso, exatamente. Certo. Mas um caso como esse, será que o plano de saúde aceitaria como uma coisa... aceitaria. Corretiva, como tinha que ser feito? A maioria dos planos aceitaria. Certo. Agora, é tão difícil que não existe nenhuma uma terminologia que você possa pedir para o plano já padronizada. Você tem que adaptar com outros nomes que tem nas tabelas. Uhum. E ainda que aceitasse o plano, se você não quiser realmente fazer caridade, acho que dificilmente algum cirurgião que tenha precisado passar por toda a preparação para fazer essa cirurgia, queira fazer pelos valores que os planos de saúde pagam. Certo, Né? certo. Infelizmente existe essa limitação também. Doutor, eu lhe pergunto o seguinte, como é que o senhor vê a cirurgia plástica hoje no Ceará? Você acha que hoje a gente tem bons cirurgiões aqui, nós estamos bem posicionados a nível de Brasil? Eu vou lhe falar de como a gente vive hoje e de como eu projeto isso aí para o futuro. Eu acho que hoje a gente tem uma presença nacional até desproporcionalmente positiva em relação, vamos dizer, ao tamanho do Estado, à economia do Estado. Certo. Certo? Nós somos um polo regional de cirurgia plástica. Nós recebemos muitos pacientes aqui da região norte, da região nordeste, muitos pacientes vêm da Europa. Mesmo? Muitos pacientes vêm da Europa para se operar, para fazer cirurgia aqui, né? Que bom isso, hein? Eu acho que essa divulgação, nós tivemos a oportunidade dessa divulgação, em parte porque tem muito cearense aí espalhando a nossa bandeira por aí pelo mundo, né? Certo, certo. E claro que isso só não basta. O paciente tem que vir, tem que sentir que teve um trabalho de qualidade e voltar falando isso. Perfeito. Então, mas, digamos, vocês têm muito paciente aqui que eu observo do Nordeste e do Norte, né? Isso. Há uma predominância muito grande dos pacientes. Agora, não sabia que tinha gente da Europa fazer aqui. Pois a Isso gente é muito bom, né, para vocês, né? tem muito paciente europeu, principalmente Suíça, Holanda, pouco menos, mas sempre tem Itália, Espanha, e Inglaterra, vem alguns no Reino Unido de forma geral, França. Agora daquela região da América, ou da Europa Central ali, Suíça e até mais para o norte, Alemanha, tem muita gente. Isso é muito interessante, né, rapaz? Quer dizer, os profissionais daqui do Ceará projetaram o nosso nome de uma maneira em que essas pessoas vêm do exterior, né? Isso. Agora parece também que o custo aqui é bem mais barato, né? Isso é muito... Por que eu falei da Suíça? A Suíça tem um custo de vida mais alto do que a da média europeia. Então, para eles, a diferença é maior ainda em termos de custo. Além disso, o Ceará não criou isso sozinho. O nome do Brasil na cirurgia plástica mundialmente é muito forte. Então, Perfeito. O que se divulga lá, bom, eu vou operar com o cirurgião que a minha amiga já operou. Certo. E é no Brasil. Perfeitamente. Então, onde você falar no mundo que faz cirurgia plástica no Brasil, isso já carrega um peso muito positivo muito forte. Isso é muito bom, né, rapaz? Eu tenho amigos cirurgiões, dentistas, que eles me dizem também que tem muitos pacientes que vêm da Europa fazer tratamento aqui. Eu acho que hoje em Pelo dia até a trecho proximidade geográfica ajuda. E a melhora do aeroporto ajuda também. Então isso vai ser bom demais para você, né? Porque eu acho que brevemente, rapaz, eu estou acreditando muito, viu, doutor? Não sei se você concorda comigo, nessa explosão do turismo aqui para o Ceará, né? Que nós estamos... Esse aeroporto está ficando maravilhoso, né? A localização do nosso estado em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser muito bom para todo o Ceará
e para vocês profissionais que trabalham com essas pessoas que vêm de fora, né? E tem um negócio aqui que é muito importante, que só tem aqui. É muito cearense. É. Tá certo. Outra coisa, doutor, eu conheço muito, esse é meu grande amigo, doutor Efon Ramos. Não sei se você conhece. Ele me parece que tem projetado muito o nome do Ceará. Ele faz palestra no mundo todo, né? O Efon até é uma grande fonte de inspiração para a minha carreira. Ele é uma pessoa que, pessoalmente, ele é muito... Ele é fantástico, carismático, bom cirurgião. Simpático, bom profissional, né? Exatamente. E assim, o que eu venho fazendo agora de tentar levantar o nome do Ceará aqui e fora, o Efon já faz há muito tempo. É isso que eu queria dizer. Então o Efon tem livros publicados aí fora, eu já bem mais que eu lancei um livro agora recentemente e disse para ele que quando eu lancei o livro que o que ele veio fazendo antes teve um papel assim determinante na minha garra de ir lá e fazer aquilo ali também e mostrar para o mundo por que a gente escolheu plástica. Porque a gente pode fazer trabalho de excelência em qualquer lugar que a gente esteja. Então não é uma ambição desmedida para um cirurgião plástico em Fortaleza, no Ceará, dizer eu vou ter a melhor clínica do mundo aqui. Ele pode ter sim. Certo. Porque o Efon, além de livros, ele tem feito palestras no mundo todo, né? Isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele ajudou muito a levar para fora do Ceará esse nosso nome, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor lançou o livro aonde? Aqui no Ceará? Ou... O livro foi lançado aqui, a gente fez uma recepção, um coquetel de lançamento no Hotel Grand Marquise aqui. E é um livro muito interessante porque ele tem uma abordagem diferente, cirurgia plástica para leigos. Então, o texto ele é formatado de forma que o paciente consiga perceber o que tem ali, né? A gente está numa era em que o médico ele não pode mais apenas fazer, ele tem que se fazer entender. O paciente ele não quer mais apenas fazer o que precisa ser feito, ele quer participar da decisão e ele tem esse direito. Certo. Então, para isso, ele precisa de informação. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito para fazer, para ter fontes de informação boa para o paciente. Fonte de informação tem demais. Agora, de qualidade é o que falta. Qual é o título do seu livro? Cirurgia plástica para leigos. Certo. Você encontra na Amazon para vender a versão digital. E a gente está em negociações aí com a Livraria Saraiva para ter o livro físico, mas no momento você só lá na clínica. Certo. E o Aproveitei senhor para fazer vende minha livros propaganda aqui para o Ceará e para fora também? E para fora, né? E para fora. Me diga uma coisa, doutor, quando é que o senhor acha que nós devemos procurar um cirurgião plástico? Qual é o momento, assim, na hora que você sente que quer mudar alguma coisa, que não está satisfeito com aquilo? Isso eu digo aquela cirurgia que é da iniciativa do próprio paciente. Você tem que ter um incômodo, né? Então, Se se não houver... está lhe incomodando, isso, né? se não houver um incômodo, não existe necessidade de nada. Certo. Então, é muito comum, Roberto, que alguém apareça no consultório e pergunte, doutor, o que você acha que eu preciso? E eu devolvo a pergunta, o que está lhe incomodando? Certo. Nada. Você não precisa de nada. Certo. E eu lhe pergunto, tem casos, por exemplo, de crianças que novos já procuram fazer cirurgia? Sim. Porque isso é muito comum na escola, né? O garoto ou a garota vai para a escola, aí começa os coleguinhas a mangar de alguma coisa, né? Então, aí ele sente necessidade de... A cirurgia plástica ela tem um papel muito forte lá desde do nascimento em casos de algumas deformidades, tipo o lábio leporino, fissura labial. Então, tem várias situações em que o cirurgião plástico ele já é aplicado ali desde o começo. Certo. E algumas outras situações lá mais precocemente. Por exemplo, a gente conversou sobre a orelhinha, né? Então,
as crianças, elas aí depois dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, eles já têm uma percepção social, ainda sem ter o filtro para proteger o colega. Certo. Então eles realmente fazem o que hoje está muito popularizado como bullying, né? Bullying, a história E do isso bullying. tem uma grande repercussão na formação psíquica desse paciente. Aí acontece caso do show operar essas crianças ainda muito pequenas. Aí Jovem cada tipo ainda. de cirurgia tem seu tempo ideal, né? Por exemplo, da orelha, você tem que ser o mais precoce possível para evitar o bullying, mas você tem que retardar até que se complete o amadurecimento do esqueleto da Isso. orelha. E geralmente isso aí é na fase de 6 anos, 5 anos, 7 anos, né? Porque eu me lembro que quando eu era jovem, você chegava com a orelha de abana lá, tu dava logo chulipa. Não, ninguém perdoa, criança não perdoa. Dava tanta na chulipa, né? Aí o garoto sentia necessidade de já fazer a cirurgia, né? E antigamente, socialmente, assim, esse bullying, essa brincadeira, muitas vezes era traumatizante, mas às vezes era até socializante, né? Hoje não, hoje as coisas são encaradas de uma outra forma. Dificilmente essa brincadeira vai ser socializante, ela é muito mais provável que ela seja realmente um limitante na vida desse paciente. Então a gente faz precocemente. Aquelas meninas adolescentes com seio muito grande também, com seio muito pesado, né? Às vezes você tem uma menina com 14 anos de idade, um seio enorme, dor na coluna, socialmente retrusa. Então isso aí afeta toda a história futura dessa menina. Então você Mas faz é cirurgia. aconselhável a menina muito nova fazer uma redução de busto? Nada é claro e determinado em medicina, sabe? Você tem que avaliar o benefício e o risco, né? Então, quais são os problemas que ela está passando naquele momento? O grau de intervenção na vida psicológica e social dela. É um problema grave? Então, a gente vale correr alguns riscos para isso, entendeu? Então, a gente está sempre balançando o que vale a pena e o que não vale a pena para cada paciente. Certo. É só para encerrar, a gente conversando com uma pessoa inteligente como o senhor, o tempo passa rápido. Eu queria só como curiosidade, qual é a cirurgia, digamos, que se faz mais assim? É de bumbum, é de seio? Qual é a cirurgia que é mais procurada, hein? Se eu falar de forma geral, vai ser a lipoaspiração, depois seguida do aumento de seio com prótese de silicone. Mas na minha prática clínica é um pouco diferente. Isso é muito comum também. Mas na minha prática clínica acaba que os procedimentos faciais são um pouco mais comuns que isso, né? O lift facial, rinoplastia. Perfeito. Doutor, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa, viu? A gente trazer um profissional do seu nível aqui e queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que o senhor acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu agradeço estar aqui. Eu fiquei muito feliz, primeiro, de estar lá naquele evento e de ver a pujança do meio empresarial cearense. Então, eu que já considerava que o Ceará pode fazer muito bonito aí no mundo inteiro. Isso. Quando eu saí daquele evento, eu saí totalmente convencido de que isso é possível. Ah, que bom isso, né, doutor? E o objetivo daquela promoção foi exatamente essa. Quando nós criamos há 30 anos atrás, a nossa ideia foi exatamente isso. Incentivar aqueles que estão trabalhando bem, que estão e motivar aqueles que não ganharam a ganhar, certo? Quer dizer, você melhora toda a rede de todos os segmentos. É um porque ciclo virtuoso. E os que não ganharam querem ganhar. Bem, doutor, muito prazer. Fiquei muito obrigado feliz por ter vindo aqui. Viu? Eu que agradeço o convite. E eu fico agora aguardando, quem sabe, o senhor com o seu trabalho, que estará em eventos futuros nossos. Agradeço. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas
E o nosso amigo Praciano sempre põe na programação aí horários disponíveis, até de madrugada. Um dia o senhor pode acordar de madrugada, ligar a TV Fortaleza e está passando lá o seu programa. A todos os telespectadores, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.